Oi, pessoal, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. O tema que a gente vai abordar hoje. Tela compartilhada. Maravilha. Então, o objetivo de falar um pouquinho com vocês hoje é sobre a otimização da uniformidade da fertilização para sistemas hidropônicos. Meu nome é Leandro Filetti, eu sou engenheiro agrônomo, estou como CEO da empresa Agromakers, tenho mestrado em irrigação e doutorado em fitotecnia, todos realizados aqui pela Exalt em Piracicaba. Tenho mais de 20 anos de experiência na elaboração de projetos e na montagem de sistemas, tanto para irrigação por gotejamento, como também para equipamentos de pivô central. Então, há 5 anos atrás, nós iniciamos esse trabalho via Agromakers. O nosso objetivo, então, hoje, é falar um pouquinho para vocês sobre sistemas hidropônicos de ciclo aberto. Então, inicialmente, o que é um sistema hidropônico de ciclo aberto? A irrigação por gotejamento normalmente é utilizada. A planta ela é conduzida em vasos, como a gente pode observar aqui nessa imagem. São utilizados vasos de 25, 30, 35 litros, que são preenchidos com substrato. Isso, então, causa uma necessidade na irrigação de que seja feita tanto a fertilização, toda vez que fizer a fertilização, é necessário aplicar, então, água e nutrientes. E a fertilização ela precisa ser balanceada. Todos os nutrientes, os macro e micronutrientes, eles precisam estar de forma balanceada no sistema. Outro ponto muito importante é que os substratos utilizados, eles são altamente porosos. Isso implica em nós termos um sistema de irrigação com uma frequência muito maior. Enquanto sistemas que são cultivados em solo, feita a irrigação uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias e assim por diante, isso vai depender muito da capacidade de retenção da água no solo e a capacidade de aplicação de água pelo sistema de irrigação. Já em sistemas de fertilização de ciclo fechado, é necessário, não é utilizado o solo como substrato, é utilizado um substrato inerte. Então, isso exige que seja feita uma frequência muito maior, às vezes 5, 8, às vezes até 10 pulsos por dia nesses sistemas de irrigação e fertilização. Então, dessa forma, é necessário que a uniformidade da irrigação ela tenha uma aplicabilidade, né, uma eficiência muito grande. Por quê? Porque todas as plantas têm que receber a mesma quantidade de água. Esse é o princípio básico da irrigação. Tanto a quantidade de água, como também a quantidade de fertilizantes, para que a gente tenha um bom estande de desenvolvimento de planta. Então, para que a gente tenha essa uniformidade, existe a necessidade que a gente tenha um bom conhecimento do sistema de irrigação, do sistema de armazenamento de água, né, do substrato, para que, em função disso, seja feita uma boa correlação entre o tempo de avanço e a retenção de água pelo substrato. Então, em função disso, nos sistemas tradicionais de irrigação, é observado que ocorre uma diminuição na uniformidade de aplicação de água em função de algumas práticas na fertilização ou na irrigação por gotejamento de forma incorretas. Então, dessa forma, nós fizemos um apanhado geral nesta apresentação em que a gente mostra alguns detalhes que nós temos observado em campo que vai auxiliar o produtor na tomada de decisão da escolha
do melhor sistema e das melhores características do sistema de irrigação para que ele tenha uma excelente eficiência no campo. Bom, vamos lá. Eu vou definir alguns conceitos, trabalhar alguns conceitos que a hidroponia de ciclo aberto exige que tenha alguns conhecimentos a mais na escolha do sistema correto de irrigação. Muito bem, então. Então, aqui nós temos um sistema tradicional de irrigação, que a gente tem lá em cima uma fonte de água, que a partir dessa fonte de água nós temos uma bomba que pressuriza o sistema, a água passa por um sistema de filtragem, esse sistema de filtragem tem que ser compatível com a qualidade de água, esse sistema de filtragem pode ser filtro por areia, filtro de tela, filtro de discos, ou mesmo uma associação entre esses sistemas de filtragem. Posteriormente, ocorre a injeção, um ponto de injeção de fertilizantes e os sistemas de controle. Então, um painel de controle que vai fazer a automação do sistema de irrigação, em que ele consegue acionar o sistema, a motobomba, controla o sistema de filtragem, controla a vazão, controla a pressão, abre as válvulas de irrigação ao longo da área irrigada e faz a injeção, né, da água e de fertilizantes ao longo do sistema. E esse sistema ele pode ser complexo, como esse caso dessa imagem, em que a gente tem a irrigação localizada para irrigar um pomar, a irrigação por gotejamento para irrigar canteiros com hortaliças, ou mesmo a irrigação, né, e o controle de estufas, de casas de vegetação. Então, cada um desses sistemas aqui tem características diferentes que precisam ser observadas. Então, o primeiro ponto, muito importante que seja observado, é que seja feito um correto cálculo do tempo de avanço. Então, o que é o tempo de avanço? Só retornando nessa imagem, imaginem que esse sistema aqui ele está em funcionamento, ele está pressurizado, a motobomba está ligada, o sistema de filtragem está funcionando, e nós temos uma válvula aqui, vamos imaginar essa válvula do meio aberta. A partir do momento que o sistema de fertilização ele é acionado, o fertilizante ele é injetado na adutora, ele percorre toda a adutora principal, passa pela válvula, entra na adutora de distribuição, depois entra no tubo gotejador. E aí, então, ele vai percorrendo todo esse sistema até chegar na última planta. Ou melhor, pelo protocolo, é até a quinta planta que é feito o cálculo do tempo de avanço. Então, em função disso, o tempo de avanço, por definição, então, é o tempo que demora para a água percorrer todo o sistema e chegar na planta-alvo. Em função disso, é muito importante que a gente tenha uma boa... quanto menor for o tempo de avanço, menor é necessário que o tempo do pulso, né, de irrigação. Se eu tiver um tempo de avanço muito grande, eu tenho a necessidade de irrigar por um tempo muito maior. Então, nesse caso em que nós estamos analisando hoje, nós não utilizamos o solo como substrato, utilizamos fibra de coco, palha de arroz, casca de pinos e assim por diante. Então, esses substratos, primeiro, são substratos inertes, e segundo, são substratos que exigem uma grande frequência da irrigação. Normalmente são utilizados 3, 5, 8 pulsos por dia. Então, a água, ela vem, ela percorre, aqui nós temos uma foto mostrando uma adutora de distribuição, que ela está enterrada aqui, normalmente essa adutora de distribuição é de PVC, em que nós temos todas as saídas aqui dos microtubos, né? Então, a água, à medida que ela vai percorrendo esse tubo,
Quanto mais próximo da válvula, maior é a vazão. À medida que a água vai percorrendo, vai diminuindo a velocidade da água na adutora em função da vazão. O que normalmente é feito nós alteramos, né? Nós fazemos uma telescopia dessa adutora de distribuição, ela tem diferentes diâmetros. Então, com isso também nós conseguimos manejar a velocidade da água nessa adutora. Então, aqui, o tempo de avanço, né? Então, a premissa da irrigação é que a gente tenha uniformidade da distribuição de água, como eu já falei, e o tempo de avanço é o tempo em que o fertilizante, mas a água demora para chegar na última planta do sistema de irrigação por gotejamento. E o conhecimento do tempo de avanço então, primordial para a determinação do tempo ideal de injeção de fertilizantes na fertilização. Aqui nós temos uma foto mostrando lá o primeiro gotejador, a linha, aquela foto anterior que eu mostrei, essa linha do meio. Dessa linha do meio, então, deriva inicialmente o chicote, que é uma mangueira mais grossa, que ela deriva para essa mangueira do gotejamento. Então, lá na frente nós temos o primeiro gotejador, aqui embaixo nós temos o último gotejador, e por padrão, nós sempre consideramos qual é o tempo de avanço desse quinto gotejador de trás para frente. Ok? Então, o que acontece? A velocidade da água, lá no início, essa mangueira aqui, esse tubo gotejador, ele tem um diâmetro constante, normalmente de 16 milímetros. Então, no início, a água passa água nessa mangueira com capacidade para irrigar manter todos esses gotejadores. À medida que a água vai percorrendo esse tubo gotejador, a velocidade da água vai diminuindo, como a gente pode observar nesse gráfico. Então, à medida que a água vai percorrendo o tubo gotejador, a velocidade ela vai diminuindo até chegar no último gotejador aqui. Por quê? Porque a vazão aqui do último gotejador é de um gotejador. Aqui de 2, 3, 4, 5 e assim por diante até chegar no último gotejador, do primeiro gotejador, que em função disso nós fazemos o cálculo de qual é a vazão desse tubo gotejador. Então, nessa linha em laranja, aqui nós temos o tempo de avanço. Então, à medida que a gente vai percorrendo o tubo gotejador, o tempo de avanço ele vai aumentando de forma exponencial. Então, é muito importante que seja feita uma correta definição do tempo de avanço. Por quê? Porque vamos imaginar que o tempo de avanço nesse tubo gotejador aqui, ele seja de 5 minutos. Ou seja, o primeiro gotejador lá ele está gotejando, só vai chegar a água ou fertilizante após 5 minutos. Então, o primeiro gotejador, nós vamos ter uma quantidade de água aplicada muito maior do que o último gotejador. Em função do tempo de avanço, isso vai ocasionar uma desuniformidade na aplicação de água. Isso passa a ser muito importante quando nós adotamos, como eu acabei de dizer, sistemas com alta frequência. Já na irrigação convencional, quando é utilizado no solo, é feita uma irrigação por dia, com um tempo de irrigação de aproximadamente 3 horas, esse tempo praticamente ele é menosprezado. Porém, quando nós temos que fazer a fertirrigação ou o ciclo, né, da irrigação, ela precisa fazer 4, 5 irrigações no mesmo dia, então esse tempo de avanço ele passa a ser muito importante, porque eu passo a ter uma perda significativa, principalmente nas primeiras plantas. E, como eu acabei de dizer, nós não estamos aplicando apenas água, estamos aplicando água e fertilizantes. Então, para que a gente consiga minimizar essas perdas, nós temos que trabalhar com
gotejadores autocompensados, né? Gotejadores antidrenantes e também linhas mais curtas, para que a gente minimize esse tempo, o tempo de avanço, e, consequentemente, tenha a diminuição da perda de percolação de água no início do gotejador. Então, avançando aqui, vamos fazer o estudo de caso, uma aguinha aqui. Não é só a planta que precisa de água, né? A gente também precisa. Então, aqui nós temos, para a gente fazer esse exemplo, nós vamos fazer um estudo de caso. E nesse estudo de caso, nós estamos considerando a cultura do mirtilo, a variedade de pilox, que a recomendação de espaçamento, nesse caso, nesse projeto, foi de 3 metros entre linha e 60 centímetros entre plantas. A área do setor, cada setorzinho desse daqui, ele tem 150 metros por 90, contabilizando uma área de 1,35 hectares. O total de 16 setores, a área está dividida em 16 setores, então totalizando uma área de 21,6 hectares. Para espaçamento de 3 por 0,6, são 5.555 plantas por hectare, totalizando nessa área de 21 hectares, 120 mil plantas. O vaso vai ser de 25 litros, com capacidade para 25 litros, e o substrato que vai ser utilizado é a fibra de coco. Então, falando um pouquinho sobre o emissor, né, nós estamos então, utilizando a irrigação por gotejamento, e o gotejador é um gotejador de botão, e esse gotejador de botão, no caso do projeto, nós vamos utilizar uma vazão de 4 litros por hora. Então, é que nesse caso aqui, do emissor da Naandan, a saída preta, né, vazão de 4 litros por hora. Ele tem a capacidade de abertura a partir de 8 metros de coluna d'água. Ele fecha com 3 metros de coluna d'água. A pressão de regulagem, né, para ele ser um emissor autocompensado, é de 0,5 até 4 bar, de 5 a 40 metros de coluna d'água. E o mínimo, a pressão mínima recomendada é de 10 metros de coluna d'água. O sistema de filtragem recomendado é de 130 microns. Na saída desse gotejador, então é utilizado o que nós chamamos de aranha. E nessa aranha, né, é um outlet, tem 4 saídas. Dessas 4 saídas, contém microtubos, e na ponta desses microtubos nós temos, então, essa estaca, né, que faz a fixação da saída do gotejador no substrato. Então, aqui nós temos alguns detalhes, e aqui uma imagem mostrando o exemplo da aranha. Então, parece uma aranha com 4 patas, né? A aranha não tem 4 patas, mas parece uma aranha. Popularmente é chamado de aranha, e aí, então, o gotejador, ele fica aqui no meio, e o tubo gotejador passa, ou melhor, a mangueira de polietileno passa aqui, o gotejador ele é inserido, e aí nós temos a saída de distribuição. Esse sistema, então, tem vazão de 4 litros por hora, cada saída dessa daqui tem a vazão de 1 litro por hora. Por que nós fazemos isso? Para melhorar a distribuição de água no vaso. Caso nós, como o substrato é o substrato da fibra de coco, caso nós tenhamos apenas uma saída, corre o risco da água ela percolar, não se distribuir ao longo de todo o vaso. Então, em função disso, o sistema radicular ele fica já muito mais confinado, e isso é ruim para o desenvolvimento da planta ao longo do tempo. Então, por isso é que é utilizado esse sistema de aranha. O gotejador,
autocompensado, só que uma explicação rápida do que é o sistema autocompensado de drenante. Então, o autocompensado, à medida que nós temos pressão no sistema de irrigação, a água ela entra pela entrada do gotejador, nós temos uma membrana de silicone, e essa membrana tem a função de regular a vazão em função da pressão. Então, dentro daquela faixa de 5 até 40 metros de coluna d'água, a vazão que sai aqui sempre é constante. Então, com isso, nós temos a garantia, e desde o primeiro gotejador que nós temos uma vazão maior, até uma pressão maior, até o último gotejador, nós temos, então, a mesma quantidade de água que é aplicada em cada um desses gotejadores. Já o gotejador antidrenante, ele faz o quê? Quando o sistema ele é despressurizado, essa membrana ela fecha e mantém uma mangueira preenchida de água. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que a hora que for feito o próximo pulso, a mangueira ela já está cheia, com isso nós temos um ganho de tempo de pressurização. O sistema convencional de mirtilo, que eu fiz uma medição recentemente, só para vocês terem uma ideia, utilizando apenas o gotejador autocompensado, ele demorou em torno de 15 minutos para pressurizar uma parcela de aproximadamente 1 hectare. Já na parcela que os gotejadores eram antidrenantes, o tempo de pressurização era de 4 a 5 minutos. Então, com isso, nós temos uma eficiência na pressurização do sistema, no tempo de pressurização do sistema. Como eu mostrei agora há pouco, isso vai melhorar a uniformidade da aplicação de água. Então, é recomendado nesses sistemas hidropônicos que seja utilizado, além do gotejador autocompensado, também o gotejador antidrenante. Esse gotejador aqui é um pouco mais caro, mas o custo compensa a eficiência que vai ganhar o sistema de irrigação. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, esse daqui é um sistema convencional de irrigação que está sendo proposto inicialmente, né? A gente tem a adutora principal chegando, o cavalete fica no ponto mais alto e centralizado. E aqui, então, fica a válvula que ela faz tanto a regulagem da pressão, como também a abertura desse setor. E essa linha em rosa, então, seria a aplicação do tubo da adutora de distribuição. E cada uma dessas saídas aqui, então, seria uma mangueira, um tubo gotejador, né? Cada uma dessas saídas aqui tem 3 metros, cada um dos gotejadores vão ser instalados a cada 60 centímetros. O setor, então, ele tem 150 por 90, que dá uma área de 1,35 hectares, e cada setor cabe 7.500 plantas. Então, aqui é um croquis de como vai ser instalada as adutoras, né, a adutora principal e as adutoras de distribuição, que a gente tem, então, 16 setores, a variação máxima de pressão para o gotejador de 4 litros por hora é de 5 a 40 metros de coluna d'água, e a linha de distribuição, então, utilizando a mangueira de polietileno de 16 milímetros, como é padrão na maior parte dos projetos de irrigação. Então, calculando o tempo de avanço, o que a gente precisa fazer? Precisa fazer uma simulação de qual é o tempo que demora para a água ela chegar, ou o fertilizante chegar, a partir do momento que a adutora está totalmente pressurizada, nós temos um setor pressurizado, qual é o tempo que a água, né, ou o fertilizante demora para percorrer todo o sistema, entra no setor, entra aqui na última mangueira e chega até o 5º gotejador de trás para frente. Então, esse é o cálculo do tempo de avanço. Então, para esse sistema aqui, a gente chama de sistema convencional de irrigação,
a maior parte dos sistemas ele é projetado dessa forma. Joga a mangueira, melhor, o cavalete com a válvula no ponto mais alto, e a partir daí, então, é instalada a adutora de distribuição e é feita a distribuição de água ao longo das plantas. Esse é o sistema convencional utilizado para irrigar muita laranja, café e assim por diante, utilizando o sistema de substrato, sem substrato, né, irrigando o solo. Então, aqui nós temos o cálculo do tempo de avanço, em que o tempo de avanço da bomba até chegar no último cavalete, ele demorou 18,85 minutos. Para a água ela percorrer da válvula até a última saída, demorou mais 1,59 minutos, e do primeiro gotejador até o quinto gotejador de trás para fora, de trás para frente, demorou mais 9,79 minutos. Então, isso dá um tempo total de 30,23 minutos, que esse, então, é o tempo de avanço. Já, se houver uma alteração na arquitetura do sistema de irrigação, que é feita a instalação do cavalete, não no ponto mais alto, mas num ponto intermediário, e nós instalamos a adutora de distribuição nesse formato que nós chamamos de H, nós temos uma diminuição no comprimento das mangueiras. Então, as mangueiras, elas teriam inicialmente o comprimento de 75 metros, né, para cada lado aqui. Já nessa situação, nós temos o comprimento diminuído para 32 metros. Então, aqui fica o croquis, a ideia do croquis do sistema. Outra alteração muito importante é deslocar da casa de bomba e fazer um sistema de injeção de fertilizantes centralizado. Então, com isso, nós temos uma vantagem em que nós ganhamos o tempo de avanço para diminuirmos o comprimento da adutora para que o tempo de avanço seja também menor. E a gente vai mostrar para vocês quais são esses benefícios. Então, está aqui o tempo convencional, nessa tabelinha que nós fizemos os cálculos, mostrando um tempo de pressurização, os dois sistemas utilizando a irrigação, ou melhor, o gotejador já autocompensado, demora em torno de 5 minutos para pressurizar. Tempo de avanço, como mostrei para vocês, no sistema convencional, demora 26 minutos. Já nesse sistema que nós estamos chamando de otimizado, demora 6 minutos e meio, considerando um tempo de injeção de 10 minutos para os dois, e aí depois o tempo de lavagem, 26 minutos, né, que é o mesmo tempo do tempo de avanço, e 6 minutos e meio. Então, isso dá um total do tempo de irrigação de 67 minutos e 27 minutos. 27,9 minutos. Como o gotejador tem vazão de 4 litros por hora, ele vai aplicar um volume de 4,5 litros no sistema convencional e 1,9 litros no sistema otimizado. Aqui não é lâmina, lâmina é volume por área, tá? Então, aqui é vazão, e aqui eu vou arrumar essa tabela. Então, aqui, considerando o sistema convencional 100%, nós conseguimos diminuir para 41,6%. Então, houve uma diminuição de 58% no tempo de irrigação. Então, aqui, a irrigação convencional, nós precisamos de 67 minutos para fazer um ciclo de irrigação, e já na irrigação otimizada, nós conseguimos diminuir para cerca de 27,9 minutos. Então, isso dá uma redução de 39,3 minutos em cada ciclo de irrigação, e uma variação aqui de
4,5 para 1,9 de 2,5 litros, que corresponde a uma redução de 5,8 e uma lâmina mínima aplicada por ciclo de irrigação de 1,9 litros por gotejador. Falando de água, uma aguinha. Qual é a vantagem, então, de tudo isso? É que a gente, quanto menor é o tempo de irrigação, ou menor é o tempo de avanço, menor é a diferença que nós temos de perda de água por má uniformidade de aplicação de água no sistema. Então, com isso, nesse sistema, nós vamos ter um custo um pouco mais elevado, porque nós temos que abrir mais valetas, nós temos que ter mais saídas do tubo gotejador, porém, isso traz alguns benefícios para o produtor. Que esse aumento do custo de implantação do sistema vai ser compensado na correta distribuição da uniformidade de água e na minimização da quantidade de água aplicada, consequentemente de energia, e quanto mais uniforme a aplicação de água, menos adubo vai ser perdido no início das parcelas. Isso é um efeito muito importante a ser observado na irrigação por gotejamento. Aqui, como continuando o nosso estudo de caso, para fertilização na cultura do mirtilo, então aqui nós temos a distribuição de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio e magnésio, dependendo da fase vegetativa em que a planta está, né? Da fase tanto vegetativa como também reprodutiva ou enchimento de grãos. Então, isso dá um total de 185 quilos de nitrogênio por hectare, 93 quilos de fósforo, P2O5, 200 quilos de cálcio e 125 quilos de magnésio. Bom, o que é muito importante, então, agora, a gente olhar qual é o tipo de substrato que está sendo utilizado. E, em função desse tempo de avanço que está sendo calculado, se o sistema ele consegue absorver toda essa quantidade de água. Então, vamos fazer um cálculo, isso é muito importante que seja observado também a granulometria, né? Aqui nós temos, para a fibra de coco, ela pode ser porcionada de diferentes formas, desde sistema de um porcionamento, como o caso aqui que se chama chips, até as fibras mais longas que são mais utilizadas nesse sistema, como essa imagem aqui pode ser observada. Qual é a importância e o impacto de tudo isso? Se utilizarmos a fibra de coco, é importante que a gente mantenha a umidade do solo dentro da faixa ideal para a planta se desenvolver. Se eu aplicar mais água, a água vai drenar, e se eu aplicar menos água, a planta ela vai entrar em deficiência hídrica. Então, nós temos uma faixa ideal que ela é indicada aqui para que a gente obtenha o melhor resultado agronômico do sistema, evitando, então, que a planta ela entre em estresse. Então, para que isso aconteça, nós consideramos qual é a capacidade total de retenção da água do substrato. Em função disso, é feita uma curva de retenção da água no substrato, em que a gente trabalha e define qual é a CAD, a capacidade de água disponível para a planta. Isso vai ser muito influenciado em função do substrato, como eu já disse, ou, no caso da irrigação convencional, do tipo de solo. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem mostrando qual é a capacidade de retenção da água em diferentes tipos de solo. Quando o solo é mais argiloso, ele tem uma capacidade de retenção maior, chegando aqui a próximo de 1,5 a 1,75 milímetros por centímetro de profundidade. Já em solos mais arenosos, a capacidade de retenção de água ela vai reduzindo.
Nesse caso, em que a gente está estudando, nós estamos trabalhando com um substrato que é altamente drenante. Então, isso é muito importante que seja observado. Então, aqui nós temos uma curva de retenção para 2 tipos de substratos, né? A fibra de coco e a palha de arroz. Olha só a diferença que nós temos. Olha, para um potencial matricial de 3,2 centímetros de coluna d'água, nós temos uma capacidade de retenção de 16% na fibra de coco. Já em menos 10 centímetros de coluna d'água, a umidade cai de 16% para 8%, ou seja, 50%. Já na casca de arroz, para o mesmo potencial matricial, ele cai de 51% para 29%. Ou seja, se nós fizermos uma analogia com o solo, a casca de arroz é como se fosse um solo argiloso. Já a fibra de coco é como se fosse um solo arenoso. Então, isso tem algumas implicações que nós temos que tomar muito cuidado para definir qual é o tempo de irrigação. Então, em função disso, nós fizemos alguns estudos, que nós traçamos aqui a curva de retenção e a capacidade de retenção de umidade, né? Que isso culminou, então, nesse gráfico. Então, esse gráfico ele mostra o quê? Para um recipiente de 25 litros, utilizando a palha de arroz e a fibra de coco, a capacidade de campo é de 3,2 centímetros de coluna d'água, como potencial matricial. E a recomendação é para chegar no máximo a 10 centímetros de coluna d'água. Então, na palha de arroz, nós conseguimos armazenar próximo de 2,8 litros. Já na fibra de coco, nós conseguimos armazenar em torno de 1,8 litros. Então, as frequências de irrigação para cada um dos substratos, ela tem que ser diferente e também o tempo de irrigação aqui tem que ser proporcional à quantidade de água que o substrato vai armazenar. Porque, então, isso é importante para que a gente trabalhe dentro da faixa de umidade ideal e trabalhando dentro da faixa ideal, nós vamos dar, então, condições de umidade para a planta se desenvolver o máximo possível. Se eu superar essa umidade ideal, o que vai acontecer? A água vai drenar. E se eu diminuir muito a umidade, vai chegar num ponto aqui em que a planta vai fazer mais força para extrair a água, vai ter que fechar estômagos e, consequentemente, vai diminuir a produtividade e o potencial produtivo. Muito bem, então, em função disso, nós da Agromakers, nós utilizamos lisímetros de pesagem. E os lisímetros de pesagem têm uma eficiência muito maior na checagem de todos esses parâmetros. Por ele ter 100 vezes mais precisão na determinação da umidade, ele tem uma eficiência muito maior do que os sensores tradicionais de umidade do solo. E, digo mais, para medição via sensores em substratos, como palha de arroz e fibra de coco, praticamente é impossível de ser realizado através de alguns sensores de umidade do solo. Então, em função disso, nós desenvolvemos essa tecnologia, que é o lisímetro de pesagem. Então, é uma balança que pesa o vaso em função da variação ao longo do tempo, para que é feito, então, a calibração do sistema para que seja controlada a irrigação. Então, dessa forma, nós conseguimos, via dados online, com tecnologia IoT, nós conseguimos fazer toda essa calibração do tempo de irrigação, qual é, para que a água ela fique disponível na faixa ideal de umidade. Nós conseguimos determinar qual é a evapotranspiração real da cultura, não utilizando a estação meteorológica para determinar condições, parâmetros físicos do ambiente e usar o modelo matemático para estimar a variação
da evapotranspiração. Aqui não, aqui nós medimos a evapotranspiração real da cultura. Isso dá uma precisão muito maior para o sistema, para conseguir fazer a automatização da irrigação. Então, o próprio sistema monitora a faixa ideal de umidade e, consequentemente, a hora que chega no ponto ideal de irrigação, a irrigação, então, ela é acionada. Ela é acionada de que forma? Na casa de bomba, nós temos, então, essa central de monitoramento, em que ele faz todo o controle do sistema de irrigação. Ele controla até 128 válvulas hidráulicas, controla a vazão, faz a medição dos sensores, mede vazão, pressão, condutividade elétrica, mede os sensores de umidade do solo, tanto os sensores tradicionais como o lisímetro que eu acabei de mostrar. Ainda, ele consegue modular 2 inversores de frequência, um inversor para fazer o controle da bomba de pressurização, um inversor de frequência para bomba booster, para injeção de fertilizantes quando for necessário, e até ele consegue controlar até 6 bombas injetoras para fertilização. É importante lembrar que todo sistema aqui ele é modular, ele pode ser adaptado para um sistema de uma estufa que irriga 200 metros quadrados, mas também pode ser utilizado para grandes projetos de irrigação, tanto para o gotejamento como também para irrigação por pivô central. Então, aqui é um exemplo do nosso sistema sendo utilizado em campo, em que toda essa tecnologia, desde os sensores, a injeção de fertilizantes e o controle da irrigação, é feita pelo nosso sistema. O nosso sistema, então, ele tem um aplicativo. Esse aplicativo, o produtor ele pode acessar da forma, onde e quando ele bem entender, desde no computador, um tablet ou no smartphone. Com isso, ele tem todo o controle da irrigação e também ele consegue acompanhar tudo que foi feito de irrigação, qual foi a lâmina, qual foi a quantidade de injeção de fertilizantes e assim por diante ao longo de todo o sistema. Então, toda essa tecnologia, pessoal, ela é importante porque a irrigação por gotejamento ela tem uma alta eficiência na aplicação de água, muito maior do que os sistemas por aspersão, sulcos e inundação, desde que ela seja bem manejada e bem utilizada. Já quando a gente utiliza o gotejo no sistema de alta frequência, como eu acabei de mostrar para vocês, a eficiência da aplicação de água, se ela não for bem manejada, e o sistema de irrigação não ter uma boa arquitetura, ele vai ter uma diminuição na eficiência da aplicação do sistema. Muito produtor pensa que está comprando irrigação por gotejamento com alta frequência, ou está comprando gotejamento por ter alta frequência, mas ele está instalado no campo em sistemas que mal projetados e mal dimensionados e mal assessorados. Então, dessa forma, nós mostramos algumas opções que vêm a contribuir para que o produtor ele tenha uma alta eficiência, mantenha a alta eficiência do sistema de irrigação por gotejamento. Aqui, então, estão os nossos contatos. Então, aqui nosso WhatsApp, nosso e-mail. Nos sigam nas redes sociais. Esse vídeo ele está disponível no YouTube. Se você puder ser um seguidor do nosso canal, vocês vão ter acesso a mais conteúdos como esse. E dê um like caso você gostou desse vídeo. Agradeço, muito obrigado e estamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida ou a necessidade de realizar algum orçamento. Muito obrigado, pessoal, e até logo.